Saudações, sejam bem-vindos ao Grande Entrevista, que acontece a partir dos estudos centrais da televisão de Moçambique. Hoje temos Carlos Jume, diretor do Gabinete de Implementação do projeto Mpandankua. Carlos Jume é uma pessoa com vasta experiência no setor de energia. Como sabem, passou pela Eletricidade de Moçambique, onde exerceu vários cargos, dentre eles o de administrador. Muito obrigado por ter aceito este convite. Como é que está de saúde e como é que está a saúde do projeto Mpandankua? Senhora, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de poder utilizar este espaço da televisão de Moçambique para poder partilhar o ponto de situação do desenvolvimento do projeto. Bem, em termos de saúde estou bem e portanto, em relação ao projeto de Mpandankua, nós tentamos medir qual é o retorno que nós temos no mercado sobre o desenvolvimento do projeto. Se nós olharmos para a questão Portanto, são três áreas importantes, que é a parte do financiamento, a parte do mercado e esta parte que nós estamos a concluir da seleção do parceiro estratégico. Da parte da seleção do parceiro estratégico, portanto, estamos a concluir um processo onde identificamos um concorrente preferencial e com ela, de acordo com os requisitos do caderno de encargo, também identificamos um concorrente de reserva. Isso permite dar-nos alguma, digamos, posição estratégica para a negociação do acordo de implementação. O acordo de implementação, portanto, é o aspecto fundamental nesta fase para complementar os trabalhos que nós estamos a fazer a nível do financiamento e a nível do mercado. Voltando à questão da seleção de parceiro estratégico, neste processo, na sua etapa final, tivemos 8 empresas a concorrer em 2 consórcios. Quando nós olhamos para a estrutura da capacidade financeira destas 8 empresas, estamos a dizer que temos concorrentes que concorreram até a sua etapa final e que valem 191 mil milhões de dólares de balanço para esta etapa final. Para um projeto que pode custar aproximadamente 4,5 a 5 mil milhões, pensamos que trazemos uma saúde financeira para o projeto com elementos muito importantes, tendo em conta, digamos, as competências, as valências desses 2 consórcios para esta etapa da seleção de parceiro estratégico. Relativamente à questão do mercado, fizemos uma abordagem institucional, portanto, obviamente, em alinhamento com o Governo, tendo em conta que isto, portanto, é uma infraestrutura de grande dimensão e que tem impacto regional. Portanto, impacto regional em termos de segurança energética, em termos de custo de fornecimento, entre outras questões. Tendo dito isto, a nossa abordagem institucional vai nos levar para um acordo entre governos. Neste caso, está-se a concluir o acordo com o governo sul-africano, que irá, digamos, potenciar o projeto de Mpandankua para a indústria do setor elétrico na África do Sul, tendo em conta que a dimensão de Mpandankua é bastante acima daquilo que são as necessidades de segurança energética e, digamos, aquilo que é as necessidades do país, que estão bem definidas. Estamos a dizer, em parte, que já temos um cliente, neste caso, que é a África do Sul. Está-se a trabalhar neste processo de acordo com essa abordagem institucional. Entretanto, em função da crise energética sem precedentes, não só na África do Sul, como também na região, estamos a fazer uma abordagem que nós chamamos de abordagem industrial, ou seja, tanto na África do Sul como, por exemplo, no Zimbábue, o governo entendeu que as indústrias têm mais flexibilidade para procurar a sua própria segurança energética, dado, digamos, o estado em que está a situação energética na região, uma situação deficitária, na ordem de 8 mil megawatts. 8 mil megawatts representa 4 vezes o consumo de Moçambique. E se nós olharmos para Moçambique, que nos últimos 10 anos, incluindo, portanto, ou seja, nos últimos 8 anos e em 2024, depois de concluir os 10 anos, Moçambique vai concluir a construção de 975 megawatts, portanto, para um crescimento de demanda na ordem de 250. O que significa que está, digamos, a desenvolver o seu caminho para que seja um verdadeiro polo energético regional, uma vez que está a construir mais do que aquilo que são as necessidades. O que é
é importante para a economia, uma vez que com a exportação de energia, portanto, as receitas irão ajudar não só o setor, como também a economia no geral. Por outro lado, Moçambique também tem sido um país exportador, não nos últimos 10 anos, mas nos últimos 30 anos, diremos, através de uma infraestrutura chamada Corabasa e através, digamos, do desenvolvimento destes projetos que eu referi, portanto, onde a EDM é um ator, digamos que é um ator mais ativo e principal neste momento de transação de energia entre a região e como tal, portanto, vai cimentar a sua posição regional, mas obviamente que nós queremos dar uma dimensão a essa posição regional. Portanto, não mais do que prefazendo aquilo que Moçambique tem feito nos últimos 30 anos, em termos da sua posição regional. Portanto, penso que a saúde do projeto está estável, está a seguir os caminhos que devem ser seguidos, para que no futuro possamos ter um menor custo de energia desta central, uma infraestrutura robusta e resiliente e que também possamos fazer participação financeira do setor público dentro da estrutura acionista, de forma a proteger, digamos, os objetivos estratégicos do setor. Tirando aquilo que é o potencial econômico ou financeiro desta companhia, que vai liderar o processo, falo da Eletricidade de França e o consórcio liderado pela Total Energies, o governo acha que fez está a fazer um bom contrato, está num bom caminho, olhando para aquilo que é o historial desta empresa? Sim, talvez uma pequena correção, a liderança do consórcio é feita pela Eletricidade de França e não pela Total. A Eletricidade de França é realmente, digamos, com as outras que tiveram a concorrer, dos outros consórcios, é realmente portanto, uma empresa que detém e opera esse tipo de negócios, de infraestruturas, a nível de experiência que nós chamamos de cross-border, portanto não desenvolve só no país em que está, ou país de origem, tem experiência em países emergentes, como Moçambique, e portanto, mas mais do que sabermos o que é que ela faz, porque isso é domínio público, é realmente nesse processo de concurso saber o que é que ela traz especificamente para Moçambique. Sob o ponto de vista portanto, daquilo que é o interesse dos objetivos estratégicos do setor público, com aquilo que é, digamos, as oportunidades que este investimento traz para o setor privado. Portanto, todo este processo que nós estamos a fazer é realmente para ter a certeza que, através de garantias financeiras que os concorrentes são obrigados a pôr, obedeçam aquilo que são as premissas dos objetivos do setor energético, mas em forma de compromisso de implementação, em forma suportado por uma garantia financeira e através de um modelo financeiro. Portanto, o acordo de implementação terá em anexo documentos substanciais que são matérias de implementação para a fase seguinte, suportada por uma garantia financeira. Porque nós julgamos que, tanto do lado do setor público, tanto do lado do setor privado, é importante controlar, gerir essas expectativas sob o ponto de vista de elementos tangíveis. Por exemplo, processos de otimização de tarifa. Eu diria que, por exemplo, o setor público tem 3 grandes objetivos, no caso do setor elétrico, né? E daí, digamos, a contribuição da EDM e da HCB. É, obviamente, a minimização do custo de energia para o país, obviamente. Outras questões têm a ver com a segurança energética. Outras questões têm a ver com infraestrutura robusta e resiliente para longo prazo, porque este tipo de infraestruturas não só são transformacionais, como também são geracionais. Temos o exemplo da Corabasa. E por fim podemos dizer que também queremos fazer parte da participação financeira, na partilha de dividendos do investimento relacionados com a parte financeira. Portanto, aí o que nós fazemos é medir a nossa participação, ou seja, do setor público, tendo em conta que Moçambique não começa nem acaba em Mapanancua. Moçambique tem que continuar a desenvolver Corabasa Norte, Boroma, Lupata, Xemba, na parte hídrica, como também nos outros projetos na parte térmica. E para isso é preciso controlar e planear a sua participação pública, porque a capacidade pública não é ilimitada.
Então, em função disso, fazemos a parcelação pública tendo em conta dois atores que são determinantes no setor público, como por exemplo a EDM-HCB, que tem uma responsabilidade acima de qualquer participação privada sob as responsabilidades dos objetivos estratégicos, como por exemplo questões de eletrificação, questões de industrialização, questões de política como a segurança energética e mesmo que nós chamamos de energy mix, para poder potenciar a liderança da transição energética do país, entre outras questões. Qual vai ser a participação de Moçambique neste projeto? Estará representado pela EDM e a HCB, no caso. O nosso objetivo é que, no mínimo, seja 30%. A fase da negociação com o parceiro estratégico, que é o consórcio, obviamente, iremos negociar de 51 para 70. O importante, como nós vemos isso, não é olhar como uma fatia de bolo. É dizer, cada dólar de participação financeira, o que é que ela traz, sob o ponto de vista do desenvolvimento do setor, sob o ponto de vista da política económica, porque energia é um fator transversal que vai afetar e afeta determinantemente para a agricultura, para o turismo e todos os outros pilares económicos que o governo definiu, do qual a energia é um fator determinante para o seu sucesso. Falou aqui daquilo que são as necessidades atuais do país e o projeto Mpandancua vem produzir também para aumentar aquilo que é a capacidade do fornecimento de energia, mas também responder aquilo que é o déficit energético na região austral de África, de forma particular a África do Sul, que está a passar por um momento bastante difícil com essa crise energética que tem. Não se impõe aqui a construção de infraestruturas totalmente resilientes, que produzam energia, que responda àquilo que são as necessidades, para além de responder àquilo que são as necessidades atuais, responda àquilo que vão ser os desafios. Estamos num país em que ainda tem muita aposta, sobretudo no setor da industrialização. E aquilo que são as necessidades atuais já mostram-nos que nos próximos tempos, com esse impulso que o governo está a tentar dar, incentivos no setor da industrialização, vai ser necessário um setor energético bastante robusto para responder a esta questão. Exato. Esse é um aspecto crítico e o que nós fazemos, obviamente, com o governo é, normalmente, se olhar para os projetos desde 2014, incluindo o projeto Temane, que vai terminar a construção em 2024, toda a energia desenvolvida por essas centrais estão alocadas a Moçambique. E Moçambique, através do controle da sua demanda e aquilo que é o excedente para exportação, vai capitalizando, digamos, a situação do déficit do mercado, porque o déficit do mercado tem que pagar uma tarifa em déficit, o que significa que, portanto, criam-se margens para obter as receitas em moeda externa, para poder apoiar, digamos, os programas económicos do país, em particular do setor elétrico. Relativamente a Mpandancua, nós estamos a trabalhar com instituições, os nossos parceiros de cooperação, como fizemos com o Temane, de forma a poder garantir, através de nós chamamos de um seguro de risco parcial, portanto é uma componente de uma engenharia financeira para proteger a alocação de capacidade para o país, através da EDM. Portanto, a alocação da capacidade do país será um pouco o reflexo da dimensão, digamos, desse seguro de risco parcial, que será mais do que aquilo que são as necessidades de consumo. Temos o exemplo que a última central que vai estar em construção, os 450 megawatts estão alocados a Moçambique através de um seguro de risco parcial, numa dimensão em que o país tinha um produto interno bruto na ordem de 15 mil milhões de dólares. Quando Mpandancua aparecer, o país estará na ordem de 38 a 40 mil milhões de dólares. O que significa que a negociação e os trabalhos que estamos a fazer com as instituições parceiras de Moçambique é para proteger uma garantia que permita que Moçambique possa obter a quantidade de energia acima das suas necessidades, porque ela depois irá controlar, sob acordos de curto prazo, a exportação de energia e potenciar essa exportação de energia de acordo com o déficit de mercado, contribuindo, digamos, não só para a redução do déficit, mas também para a situação financeira do país. Porque
temos que evitar, ou seja, se nós não fizermos desta maneira, digamos, teremos a alocar, digamos, o valor económico competitivo do projeto num acordo bilateral de longo prazo e que depois torna-se cada vez mais difícil, obviamente, fazer a reversão dessa energia. Então, na ótica do engenheiro, importa aqui fazer contratos de curto prazo, que é para responder. Nós vamos, só terminar. A questão aqui é, cada vez que nós alocamos energia de longo prazo para o mercado regional, temos que garantir que nesses acordos de exportação de energia haja mecanismos de retorno de energia para o país, que não deixe o país em problemas de segurança energética e que não prejudique, digamos, todo o processo de industrialização que o país pretende, porque é esse processo de industrialização que consegue trazer as infraestruturas robustas e resilientes, porque os requisitos de fornecimento às indústrias são robustas e essas mesmas indústrias potenciam também para a eletrificação. Ao contrário, é muito difícil, a infraestrutura de eletrificação não consegue potenciar, digamos, a industrialização, porque ela tem características de eletrificação. Portanto, todos esses, digamos, processos da estruturação têm em conta, por um lado, também algumas aprendizagens que nós temos do contrato da HCB em relação à região e, desta forma, digamos, estamos a introduzir um mecanismo de garantia financeira e outro mecanismo de estrutura contratual de acordos de exportação, onde pretende, onde se permite a reversão da energia, portanto, de acordo com os termos que têm que ser acordados, de forma a não sacrificar também a segurança energética dos clientes de exportação. Falou do custo de energia. Qual vai ser o maior contributo que o projeto Mpandancua vai trazer para a redução do preço de energia em Moçambique? Contesta-se muito o preço atual, a energia é muito cara em Moçambique, mesmo comparando com alguns países da região, nós ainda continuamos a cobrar muito. A própria vizinha África do Sul, que de alguma forma depende de nós, esteve numa situação de energia bastante barata em relação a nós. Qual é a grande novidade que o projeto Mpandancua poderá trazer que vai servir de grande alívio para as populações moçambicanas? Portanto, a primeira questão é a questão estratégica setorial, né? Com o projeto Mpandancua, Moçambique tem garantido, digamos, as suas estratégias de longo prazo, digamos, a questão do acesso universal, a questão de potenciar uma energia segura e competitiva para promover a industrialização, potenciar Moçambique para ter um posicionamento de polo regional de energia. Portanto, sem infraestrutura, sem aumento de capacidade de geração, dificilmente esses desígnios estratégicos seriam implementados com sucesso ou de forma competitiva. Portanto, este é digamos, um aspecto. Por outro lado, como disse, hoje em dia, para os requisitos de desenvolvimento das infraestruturas, tem em conta as alterações climáticas. Moçambique é um dos países mais afetados em termos das alterações climáticas e, como tal, nós podemos ver que os estudos de hidrologia, os estudos de impacto social e ambiental e as especificações que estão a ser caracterizadas na infraestrutura de geração e de transporte de energia são especificações que têm em conta a modelagem das alterações climáticas e, como tal, só podem produzir infraestruturas mais resilientes. Mas é importante ter essa infraestrutura resiliente, não só porque temos essas alterações climáticas, porque são essas infraestruturas que são estruturantes do ponto de vista transformacional da economia e também são geracionais. Porquê? Porque, como podemos ver, Moçambique tem o caso de Carabassa, que está e hoje tem um valor, está há mais de 40 anos em operação, portanto nós temos que fazer e replicar mais Carabassas e potenciar, digamos, a utilização dos recursos naturais energéticos que o país tem e transformar em infraestruturas, transformar em economia industrial, transformar em acesso universal, ou seja, eletrificação, e também, obviamente, potenciar estes recursos partilhando com a região, mas de forma financeira e económica. Como garantir que a energia venha a reduzir o seu custo, sendo que a EDM e a HCB são os principais parceiros deste projeto
em representação do Estado moçambicano. Quem está a cobrar as tarifas mais caras hoje é a Eletricidade de Moçambique e volta a ser a própria EDM, a parceira do projeto Mpandancua. Estaremos em condições, como país, de chegarmos e determinarmos um preço que seja acessível ao bolso do cidadão? Sim. Nós, para responder a essas questões, nós trazemos uma componente analítica muito forte. Veja, por exemplo, o estudo de mercado. O estudo de mercado consegue determinar, sob o ponto de vista horário, qual é que é a oportunidade de menor custo que Mpandancua traz. Portanto, temos um estudo sobre isso. Outro ponto é, mesmo o processo de seleção de parceiro estratégico é um elemento fundamental para trazer acesso ao capital, portanto, mais competitivo que é possível encontrar no mercado, portanto, através não só das parcerias que o governo tem com o Banco Mundial, com o Banco Africano e outras, o Banco Islâmico, entre outras, são muitas, mas também, sob o ponto de vista de investimento privado, capital competitivo, capital íntegro, que nos permita, no futuro, replicar outras centrais. Porque, portanto, esse é também um dos processos que nos permite, digamos, transformar aquilo que no plano diretor de eletricidade está prescrito, onde Mpandancua é a opção de menor custo, mas a questão aqui é como torná-la de menor custo. E são esses processos que nós estamos a fazer, como na componente de seleção de parceiros estratégicos, e também já iniciamos a componente de financiamento, portanto, são estes aspectos que devem nos levar para, digamos, o menor custo. E este menor custo, potenciando com as demais infraestruturas de geração, nomeadamente Cahora-Bassa, os outros investimentos que o setor já fez, portanto, com financiamento de instituições bilaterais e multilaterais, porque essas obrigam-nos a seguir regras, não digo regras, requisitos ambientais e sociais para poder ter acesso a esse capital menos oneroso, portanto, nos permite chegar a esse objetivo. Então, a quantidade de infraestruturas e a demanda é que vai responder a essa pergunta que eu faço, que tem a ver com a redução do custo. Exatamente. Pode ser que a EDM esteja pressionada agora e obrigada a aumentar o preço, por exemplo? Exatamente. A energia que chega à sua casa é a combinação das centrais que foram desenvolvidas na nossa geração e antes, das infraestruturas que foram desenvolvidas na nossa geração e antes, e elas fazem, digamos, o custo médio de energia de fornecimento. Portanto, portanto são esses processos que nos permitem chegar a esse nível e, no seu global, tornar este commodity o mais competitivo possível para poder trazer as empresas e as indústrias onde o nosso povo trabalha, portanto, nas indústrias, nos serviços, para que possa ter Moçambique como um polo de desenvolvimento industrial através desse polo energético competitivo, do qual não só para o consumo interno e também para, digamos, capitalizar o déficit do mercado regional. Portanto, estas são as garantias de desenvolvimento do setor e elas são prescritas em vários instrumentos, como a estratégia de energia, o plano diretor e também as políticas energéticas. Depois da paragem, a retoma do projeto Mpandancua obedeceu vários estágios de estudos, vários estudos, dentre eles estudos de impacto socioambiental, que compreenderam também algumas visitas por parte dos parceiros, empresas concorrentes e também as empresas que foram contratadas para poderem fazer esses estudos. E ficou claro, naquilo que foi a explanação dessas empresas, que o projeto está a obedecer tudo aquilo que se recomenda daquilo que é exigido, do ponto de vista das exigências do mercado internacional. Como é que está agora a situação do estudo de socio-impacto ambiental? Em que estágio nós estamos? Que se compreende também a parte do reassentamento das famílias, onde será construída, neste caso, a barragem do Mpandancua, e também compreende tantas outras fases que ainda estão por ser atravessadas. Sim, o estudo do impacto social e ambiental é dos estudos que levam mais tempo. Portanto, é um estudo muito compreensivo e o que nós fizemos foi, na
na elaboração dos sistemas de referência, associamos às parcerias que nós estabelecemos antes com o Banco Africano e com o FC e também com o Banco Mundial, no sentido de apoiar o gabinete na elaboração dos sistemas de referência. Não avançamos para a contratação do consultor antes que tivéssemos a certeza que os sistemas de referência passassem o teste das instituições multilaterais. Porquê? Porque se nós não trazemos todas as questões fatais e estruturais nos sistemas de referência para poderem ser estudadas, o tempo que nós preferimos perder uma semana agora para não perder 6 meses depois. Não sei se conseguem perceber. Então, fizemos com que os sistemas de referência tivessem a garantia que passassem os testes relativamente a essas instituições que, antes de discutir qualquer matéria de financiamento, querem ver que os requisitos nacionais e internacionais sejam obedecidos. Mas não é só porque os bancos também pretendem, nós também temos o ownership disso. Ou seja, temos, digamos, a propriedade desta visão e desta estratégia. E onde é que nós refletimos isto? Quando fizemos o acordo com a Instituição Internacional da Hydro, que traz processos de certificação, digamos, das várias matérias ambientais, sociais e de governança. Portanto, na altura, no início, no pilar da organização do gabinete, os primeiros 3 meses foi realmente produzir os instrumentos de manual de governação, regulamentos internos, processos de controle financeiro, códigos de ética e conduta, porque sabíamos de antemão que ao trabalhar nas atividades futuras, este seria o mínimo, era o requisito mínimo para que o gabinete estivesse elegível, digamos, não só às parcerias que já estabelecemos, mas também que não perdêssemos tempo naquela fase, portanto, ou nesta fase, a tratar de assuntos que têm que ser resolvidos numa fase inicial. Sob o ponto de vista do estudo social e impacto ambiental, portanto, temos as empresas contratualizadas, só de referir que temos 2 estudos exaustivos, um para a geração, ou seja, para o empreendimento da geração, e outro para a infraestrutura de transporte de energia. Então, esses 2 estudos que estão a decorrer têm muita intensidade com as questões da comunidade, as questões da biodiversidade. Não é só esses estudos que olham para estas matérias, temos a questão do estudo hidrológico, que dentro do processo de estudo hidrológico, a modelagem dos vários cenários de hidrologia que afetam depois como despachar a central de produzir energia, tem a modelagem das alterações climáticas. Portanto, como deve imaginar, nestas fases não são os últimos 100 anos de dados que afetam, são os últimos 15 anos, 20 anos de dados que afetam, que irão determinar que, sob o ponto de vista social e ambiental, como é que nós podemos fazer a utilização do recurso hídrico para potenciar a produção de eletricidade. Esses estudos que estão em curso têm várias disciplinas e estamos a trabalhar no gabinete com o apoio do Banco Africano, o AFC e o Banco Mundial na condução desses estudos, para ter a certeza que, quando esses estudos estiverem concluídos, quando entrar em matérias de financiamento, que a primeira coisa que as instituições financeiras fazem é contratar os especialistas para o lado do banco para olhar para esses estudos, tendo em conta que essas instituições participaram na fase do sistema de referência e no acompanhamento dos estudos, iremos simplificar a fase, digamos, de financiamento, porque elas terão já contribuído substancialmente para o encaminhamento e os resultados produzidos pelos estudos. Portanto, neste momento, esses estudos são tão intensivos, não só em termos de custo, de capital. Por exemplo, posso lhe dar um exemplo, eu estava muito habituado a fazer estudos ambientais na ordem de 600, 700 mil dólares e com os requisitos, com os novos requisitos dos últimos 10 anos, portanto, os custos desses estudos, tanto na parte da central como da parte da linha, estão acima de 1,5 milhões de dólares. Portanto, só para ver, estes requisitos são tão exigentes que reflete depois na profundidade das análises e dos estudos que devem ser feitos. Por outro lado, nós temos o processo de certificação. Portanto, no fundo, este foi o caminho que nós entendemos seguir, porque também tomamos lições
dos processos anteriores da estruturação do projeto, tudo que são lições que nós tomamos dos processos anteriores e que são válidos para os processos presentes e futuros, são matérias em que nós trazemos para a frente, de forma digamos, a assegurar que estaremos sempre de forma sólida a seguir um caminho estruturado, mas que nos leve ao bom porto, porque precisamos que este projeto não ponha Moçambique em risco a partir de 2030 em termos de segurança energética. Temos quantidade suficiente para a produção de energia e não comprometer aquilo que é o abebaramento do gado nas regiões por onde passa o rio Zambeze e também a questão da irrigação dos campos agrícolas. Esse estudo já foi feito? Sim, faz parte desse estudo social e ambiental. Estas matérias, como referiu, de reassentamento e em particular a parte do impacto negativo que ela possa trazer, elas têm que ser tratadas, mitigadas de acordo com a legislação e não só, mas de acordo com o melhoramento da qualidade de vida e proteção de atividades económicas para que as populações saiam de um nível diferente, atual, para outro nível. Posso dizer também que, mesmo antes de concluir esse estudo do social e impacto ambiental, nós estamos a fazer um plano de desenvolvimento comunitário, ou seja, estamos a fazer não só um mapeamento da população que está lá, mas também da sua característica, também das potencialidades que existem sob o ponto de vista local, porque nós queremos pôr um plano de desenvolvimento comunitário antes mesmo da conclusão do estudo social e impacto ambiental. Porquê? Porque nós estamos a medir os índices de desenvolvimento humano, os índices de desenvolvimento social dos distritos afetados e não afetados. Esse trabalho está em curso. Neste momento, as equipas estão no terreno. Contratamos uma consultora especializada nessas matérias e daí daqui a 2 meses teremos já um plano de desenvolvimento comunitário que iremos agarrar esse plano e acordar não só com as autoridades locais, mas também com os setores, porque não podemos em nenhum momento desenvolver um plano de desenvolvimento comunitário que seja, não é concorrencial, nós não nos vamos substituir ao governo nem aos setores, mas que possamos provavelmente antecipar algumas matérias, tendo em conta que nós pretendemos elevar os índices de desenvolvimento humano e social daquelas comunidades, mas numa dimensão, digamos, não ao nível quando o projeto estiver em implementação, que aí há regras de como o projeto tem impactuar substancialmente nas economias locais. Portanto, nós estamos a fazer um processo transitório para que possamos demonstrar, gerir as expectativas e também complementar, digamos, com o Governo aquilo que são as necessidades micros, locais, em desenvolvimento através desse relatório, digamos, encontrar as 5, 10 prioridades de cada distrito em termos de desenvolvimento social e acordar com elas depois a fase de implementação. Mas que tipo de reassentamento o governo estará a projetar para evitar futuros conflitos com as comunidades, como aconteceu com os outros projetos que ocorreram no país? Obviamente, a primeira questão vai ser de acordo com o comando e a legislação proveniente do país e também das regras internacionais para este tipo de infraestruturas para obter o financiamento. Portanto, nós vamos ter pacotes de desenvolvimento e investimentos, obviamente, de infraestruturas que são ligadas diretamente à comunidade, nas áreas onde vão ser identificadas para reassentamento da população. Obviamente que este tipo de infraestruturas não só traz questões de impacto social, mas também traz, digamos, benefícios, porque ela traz opções ou microeconomias para a região
que devemos depois formar as pessoas, que possam depois explorar essas atividades económicas que podem surgir deste empreendimento. Portanto, estas matérias vão ser todas tratadas sob o ponto de vista analítico, depois passam sob o ponto de vista do modelo, parte do financiamento e parte das receitas geradas deste empreendimento, obviamente que são direcionadas para a implementação destes empreendimentos. Mas estas mitigações não ficam no papel, porque depois têm processos de monitoria e avaliação feitas por instituições internacionais, organizações não governamentais e o próprio governo. Portanto, ela vai ter um espaço fundamental durante a fase do estudo, porque temos que mapear exatamente aquilo que são a mitigação dos impactos sociais e ambientais, mas também na fase de operação durante mais de 30 anos, porque estes ativos sobrevivem ao teste de 50 anos. Temos o exemplo da Corabase, este ativo pode valer 100 anos, desde que sejam rigorosamente mantidas de acordo com os estándares internacionais técnicos. Portanto, o aspecto do reassentamento é um aspecto crítico da nossa análise, não na fase intermédia, mas na fase da concepção, na fase analítica e depois também na fase da seleção de processo estratégico e na fase da operação. E as contestações levantadas por organizações não governamentais, com maior destaque para a justiça ambiental, encontram espaço para se acomodarem? Sim, as primeiras instituições, quando o governo criou este gabinete, foi realmente com as instituições não governamentais. Porque como nós estávamos ainda na fase da preparação dos termos de referência e daquilo que era, digamos, os estudos que existiam da altura, queríamos entender, não só através de ir aos sites, olhar para o número de petições, as preocupações, digamos, as vertentes das preocupações, não. Fizemos um processo onde conversamos com as instituições para entender as preocupações sob o ponto de vista social e ambiental, para que nós pudéssemos tomar em conta na fase, digamos, da preparação dos termos de referência. As várias iniciativas que nós tivemos, nomeadamente a questão da certificação, nomeadamente, obviamente, a obrigatoriedade dos estudos, fazemos desses processos também processos a nível de conteúdo local, formações e certificações. Temos tido várias formações e certificações a nível dessas matérias, onde também convidamos essas instituições, como não sei se posso referir nomes, a WWF, a Terra Viva, a Justiça Ambiental, para participar nessas sessões. Porque nessas sessões, como deve imaginar, o conhecimento dessas matérias não cabe no gabinete. O conhecimento dessas matérias profundas de especialidades, quando nós trazemos esses especialistas no âmbito dos estudos, aproveitamos para que eles fiquem sempre alguns dias em adição para fazer sessões de formação, não só ao gabinete, as entidades do governo, as organizações não governamentais, para que possamos todos estar na mesma plataforma em termos dos desafios que temos que cumprir, dos trabalhos que estamos a desenvolver, tendo em conta que aproveitamos essas sessões de formação para usar casos concretos de Mpandancua para que nós, nas fases seguintes, quando estamos a discutir com entidades do governo e quaisquer outras entidades que são relevantes para o desenvolvimento deste projeto, possamos estar ao mesmo nível de conhecimento daquilo que o gabinete também aprendeu, daquilo que o gabinete pôde partilhar, mas porque achamos que a partilha da informação e o conhecimento de informação e o conhecimento na base dessas matérias é, digamos, o elemento fundamental para podermos ultrapassar as divergências entre aquilo que são os requisitos, aquilo que são o impacto de desenvolvimento do projeto, neste caso em matéria de mitigação, em matéria analítica, e penso que esse foi o caminho que nós seguimos. O outro caminho que nós seguimos também é, como eu disse, foi recebê-los à partida e trabalhar com essas instituições, mas também somos convidados por essas instituições a participar em alguns seminários. Por exemplo, tivemos a Justiça Ambiental, convidou-nos a participar num seminário onde o assunto era olhar para Mpandancua, através de um estudo que eles tinham. Nós, sim senhora, vamos lá, estivemos no painel, discutimos o que é que estamos a fazer,
qual é a nossa filosofia e pedimos, inclusive, a contribuição dessas instituições. Por isso é que não temos problemas em partilhar, não só através dos nossos links dos social medias, nós temos links no YouTube, temos nos Flickrs, temos em várias plataformas de social media, porque queremos partilhar de forma aberta o que é que estamos a fazer. Acham que há aqui espécie de cumprimento de uma agenda externa por parte da Justiça Ambiental, olhando para aquilo que são as reações positivas por parte dos consultores, parceiros e instituições financeiras? Para além de instituições financeiras, temos também outras instituições ligadas ao setor energético ao nível do mundo que aprovam este projeto. Quando diz outras agendas, em relação a alguma explicação, em relação àquilo que é a reação da Justiça Ambiental, que mesmo com aquilo que são reações positivas por parte desses parceiros todos, a Justiça Ambiental continua pensando que o projeto Mpandacoa não devia acontecer. É assim, nós, por mais que tenhamos uma opinião, ou seja, sobre essa matéria, não é muito a nossa responsabilidade, ou não temos tempo nem recursos para ver se é outra agenda ou não. Isso pensamos que deixamos para as instituições que estejam mais abalizadas para opinar sobre isso. O nosso foco já é, e nós podemos ver, cada vez mais o nosso processo está a ter a atração da maioria das instituições que olham para estas matérias, que para nós são preocupações. O que nós não trabalhamos isso é de forma religiosa ou preconceitual, não. Nós trabalhamos isso de forma analítica e de forma a ser compliance com os requisitos e as instituições, começando pela legislação nacional até a legislação internacional. Porque se não todos esses requisitos estão sendo observados. Exatamente. E nós temos uma visão de que nós, interno no gabinete, não conseguimos saber se estamos bem ou se estamos. Nós ouvimos e vemos e tentamos captar o feedback, o retorno, portanto, das várias instituições que são relevantes para nós. O que nós fazemos é concentramos no nosso caminho, preparamos e planeamos para esse caminho e damos as oportunidades, neste caso vertente, às instituições. E temos tido contribuições dessas instituições não governamentais, inclusive muitas das missões que esses consultores vão para o terreno, nós convidamos para eles irem. Convidamos. O que nós não fazemos é financiá-las para eles irem, é trazer pessoas lá do distrito para vir para aqui, para Moçambique. Não, nós isso não fazemos. Nós preferimos ir ao terreno, trabalhar com as comunidades. O gabinete todas as semanas está no terreno. Porquê? Porque esse é um dos assuntos que é importante, não só no início, nem no meio, nem no fim. É importante no início, no meio e no fim. Portanto, até ao longo da operação da central. Enquanto que há outras matérias que estamos na fase analítica, esses consultores são importantes agora, depois não vão ser importantes na fase da operação. Portanto, é a nossa forma de estar e a nossa forma de ver. E, como eu disse, não é porque o Pascoal nos obrigou, é porque também temos a propriedade de como fazer isso, porque, como eu disse, Moçambique não vai acabar, não começa nem acaba em Mpandacoa. Nós temos que deixar um legado para que os outros projetos sejam mais fáceis, para que os outros projetos entendam esses processos de uma forma normal, não de uma forma excepcional. Então, há muitos processos que nós estamos a fazer agora. Eu já estou em contato com algumas instituições académicas para que, quando estes documentos já serem históricos, criar uma biblioteca sobre estas matérias. Porque o negócio vai melhorar esses processos, as academias vão olhar para isso porque são infraestruturas de futuro, normalmente elas têm, mas melhor do que isso, vão ter analíticas de case studies reais que possam ser contadas por pessoas que participaram nesses processos. Não podemos misturar a teoria e a prática durante a fase da formação. E acho que isso é importante. Evita levar tanto tempo para fazer. Claro que não é a única coisa importante, é um dos fatores importantes. Mas esse é um dos legados que nós neste momento estamos a planear. Acho que daqui a um tempo isto depois vai ser público, mas temos que planear com as instituições relevantes. E estamos a fazer isto de âmbito nacional, não só de âmbito Maputo, não. Portanto,
Portanto, esse aspecto, penso que sobre essa questão que falou, achamos que se nós conseguirmos seguir o nosso caminho, vamos ter mais suporte e quem realmente não estiver em prol do desenvolvimento e em boa fé e tratar dessas formas de forma preconceitual, acabam perdendo, mais tarde ou mais cedo, a sua razoabilidade. Estamos a dizer que o governo está apostado neste projeto. Venha o que vier, mesmo que se fale, que tem que se falar, se tiver que observar todos aqueles que são os critérios e as exigências internacionais, o projeto vai andar. Eu não tenho dúvidas e também não tenho dúvidas que o governo está apostado nesse projeto. E não está apostado só na promoção do projeto. Está apostado porque eu diria que os primeiros 30 milhões de desenvolvimento do projeto é o governo que está a cometer. O governo tem muitas necessidades, mas dentro da liderança, ao mandatar a EDM e a HCB, como eu disse, que tem responsabilidades adicionais sobre o setor e sobre a economia, através do setor, em relação a qualquer dólar privado, ok? E também temos que ter a consciência que não vamos conseguir fazer isto sem ter capital privado. Como eu disse, o capital público é limitado, tem muitas responsabilidades, tem que tornar setores produtivos para apoiar setores não produtivos. Portanto, é uma demonstração clara não só da liderança, mas também da importância e da relevância desse projeto no governo. E este sinal é muito importante, porque os nossos parceiros, instituições internacionais, multilaterais, também se associam a este projeto, porque veem este comprometimento traduzido em apoio real, não em apoio de promoção, através do gabinete. E, obviamente, nós agora sentimos na responsabilidade de fazer as coisas como elas devem ser feitas, dentro, obviamente, não digo batalhas, mas dentro de um processo e de um sistema em que cada vez mais temos que também explicar os nossos processos, porque nós não vamos ter apoio nesses processos se de forma arrogante queremos implementá-los. Não, temos que trazê-los. Por isso é que temos processo de formação, processo de certificação. Nós temos mais de 4 ou 5 cursos já feitos com instituições e muitas das instituições do Estado depois pedem para que nós façamos a repetição desses cursos, mas nós também não somos criados para fazer cursos, portanto temos sempre que gerir em função das nossas capacidades e da oportunidade que surge, mas sempre que ela surge, nós vamos fazer isso com todo o gosto, porque para nós é parte do conteúdo local. Olhando para aquilo que é o modelo desta central, que é um pouco diferente da HCB, de certeza que vai exigir que a gente tenha engenheiros específicos para este tipo de projeto. O governo está a começar a pensar, mesmo no âmbito dessa formação que bem fez menção, que estão a dar, a pensar em engenheiros específicos para lidar com este projeto. Já começou este processo de começar a despertar a atenção por parte dos moçambicanos de que há aqui um projeto que está a vir para que a gente não dependa do estrangeiro para executar e viabilizar este projeto, já quando estivermos na fase da implementação. A primeira coisa é, como falou, há diferenças em relação a este projeto da Cahora-Bassa. Esse projeto é um projeto de fio d'água, é um projeto que não tem capacidade de manutenção, ou seja, não tem stores, não tem uma grande albufeira. A albufeira é 4% da albufeira, temos tamanho da Cahora-Bassa, o que significa que o impacto ambiental é menor, porque a armazenagem de água é feita na Cahora-Bassa e como tal não podemos usar o que acaba de dizer como resposta à contestação da justiça ambiental, por exemplo? Sim, mas isso é do domínio público, está na analítica dos estudos. Portanto, então não é do desconhecimento está... de quem provoca, por exemplo, essas manifestações? Não, está lá na analítica. Entre uma analítica e um preconceito, a analítica vai acabar ganhando. Isso pode ter certeza. Os bancos não olham para o preconceito, olham para a analítica. Os investidores olham para a analítica. Estou a falar na fase em que estamos. Claro que vão olhar para as finanças, mas é isso que eu estou a dizer. Portanto, a nossa analítica não está escondida no gabinete. A nossa analítica é partilhada, é levada para a formação, como eu disse. Portanto, esse é o nosso modo de estar.
Portanto, só para dizer a caracterização, como falou, da diferença entre uma barragem e outra, portanto, essa é logo. E por outro lado, é que se nós não precisamos fazer uma grande barragem em termos de paradão, porque isso iria nos custar dinheiro e depois na tarifa, estamos a usar, como a energia firme da Cora-Bassa é o dobro da Mpandancua, portanto a grande bacia está lá em cima, portanto nunca vai faltar água, porque a Cora-Bassa, mesmo que as máquinas não funcionem, ela é obrigada a deixar a água passar para questões de controle do fluxo ecológico e tudo o resto. Portanto, aí estamos hidrologicamente saudável, como diz. Agora, a questão é, e na pergunta a questão é o seguinte, nós estamos num processo, pronto, como disse, eu vim da eleição de Moçambique, e na eleição de Moçambique há um bom processo de profissionais jovens, portanto, contratação de profissionais jovens, obedecendo a alguns critérios de agenda. Então, o que nós estamos a fazer é o seguinte, no diploma industrial nós temos acesso à EDM e à HCB, não só em termos de recursos humanos, mas também, digamos, à experiência deles, porque o conhecimento está lá. Então não vale a pena inventar coisas que nós temos lá e podemos criar mais. Então, nós estamos a usar e a replicar um processo de profissionais jovens que a EDM está a fazer. Eu digo EDM porque, como conheço que ela, provavelmente a HCB também tem. E nós, a curto prazo, vamos implementar esse processo. Até final do ano, nós já teremos uma quantidade de jovens que estão à procura de conhecimento e oportunidade, portanto, que saem das universidades, e vamos empregá-los. Mas vamos empregá-los não no sentido de que o foco principal é a remuneração, não. O foco principal é a exposição, conhecimento e daí obter experiência, mas vão estar à volta desses especialistas que estão aqui na fase de estudos e que depois que deixam de estar. E então, para aquelas comunidades, por exemplo, que vivem ao redor do projeto, de que forma o governo pensa em dar emprego a essas pessoas? Vão estar na fase da construção, poderão estar no setor das limpezas e outros setores, sendo que são comunidades que não têm formação específica, porque esta área exige mesmo pessoas que tenham um conhecimento bastante profundo sobre o setor energético. Sim. O que temos que fazer é, nós vamos capacitá-los o máximo possível, de acordo com os resultados que vão sair do Plano de Desenvolvimento Comunitário e do Estudo de Impacto Social e Ambiental e também dos outros elementos setoriais que nós podemos ver em termos de potenciação da melhoria dos índices de desenvolvimento humano e índices de desenvolvimento social dentro daquelas matérias. Nomeadamente dentro desses índices, nós vamos agarrar aquilo que podemos, que nós chamamos de quick wins, que podemos avançar já. Okay? Sempre em complemento com o Governo Central, em termos de setor, e também acordado com as autoridades locais, desde o distrito a nível provincial. Então, essas atividades e esse plano vai requerer com que nós preparemos as pessoas, especialmente os jovens, as mulheres, okay? Porque esses distritos têm outros valores, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociólogo, né? Que os mais velhos vão dar para a nova geração. Mas a nova geração precisa de ser potenciada. Por exemplo, acesso à informação, não só do projeto, de Moçambique, fora de Moçambique, formação básica de atividades que nos próximos 2, 3 anos vão acontecer. Portanto, não podemos trazer, quer dizer, não faz sentido trazer um carpinteiro de Nampula quando nós podemos formar lá. Agora, nas outras fases, o problema não é só o local, é depois a província, as outras províncias, em Moçambique, que o nível de emprego que vai dar aquele empreendimento tem que ser de âmbito nacional. Exatamente, porque não é só o cimento produzido aqui ou a vara produzida, não. Vai ser uma perspectiva global e nacional. Engenheiro. É por isso que esta certificação em formação e essa captura da oportunidade não é feita só ao nível do Maputo, tem que ser feita ao nível do país. Nacional. De tudo isto que nós falamos, o que é que vos tira sono como gabinete de implementação deste projeto? O que é que tira-nos sono? Não, penso que os desafios são enormes, a multiplicidade
delas são também muito complexas, são volumosas e complexas, mas a questão nós no nosso sonho gostamos mais de sonhar e cumprir esses objetivos do que procurar problemas. Para nós o nível de desafio e complexidade para o nível de benefício a escala é diferente. Então, por isso, nós não temos pesadelos, temos objetivos concretos e ter a certeza que temos que cumprir, é uma obrigação cumprir com esses objetivos, mas que deixemos um legado em que as decisões difíceis que temos nos próximos 3 anos, 2 anos, 4 anos, sejam um legado que possam lembrar para os próximos 100 anos. Engenheiro Carlos Júnior, diretor do Gabinete de Implementação do projeto Mpandancu, obrigado por ter aceito o nosso convite. Contamos consigo nos próximos programas daqui da televisão de Moçambique e assim, caro telespectador, também agradecemos por ter assistido o nosso programa. Nossa promessa é de voltarmos no próximo domingo com mais um tema em debate. Boa noite, até lá, fique bem.